Você já pensou o que é que acontece além da sessão de terapia? Esse é mais um episódio do Além das Sessões, um programa especial e dedicado para levar conhecimento para você aí do outro lado, com profissionais de saúde incríveis. E hoje estou aqui com duas colegas da psicologia. Estou aqui com Ilana Brandão. Ilana, que é psicóloga clínica de adolescentes e jovens, mestre em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia da educação. Tem formação em terapia cognitivo-comportamental infanto-juvenil e em meta-supervisão. É docente de curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. Seja muito bem-vinda, Ilana. Muito obrigada, Andressa, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com você e com Carla. Vai ser uma Maravilha. ótima conversa entre a gente. Não tenho dúvida, porque do modo que eu conheço Ilana, eu me admirei desde o primeiro momento. Obrigada, querida. Sim, hoje a gente vai falar, Ilana, sobre psicologia e as fases do desenvolvimento, né? Infância e Sim, a adolescência, que é justamente a sua área aí de atuação, né? O público teen. sim. E aí eu queria saber de você, como é que foi para você é, conhecer a área, né? Estar dentro da área foi muito natural. Você, quando você se viu, você já estava ali no público jovem, na infância, na psicologia do desenvolvimento. Como é que foi para você? É, se for contar, desde a época da graduação, eu sempre tive um apaixonamento assim, pela infância, principalmente no começo, né? Sempre achei a infância uma fase bastante. Tem essa coisa do encanto que a gente tem da adolescência, de ser uma fase que a gente tem essa ideia de que é uma fase feliz da vida, e quando a gente vai conhecer ela mais de perto, a gente vê que não é uma fase tão simples e nem tão feliz assim quanto parece, né? É uma fase cheia de complexidades. Então, começou pela infância, pela questão da educação, e depois a ideia da adolescência foi despertando já formada. Trabalhei numa escola já de adolescentes, mesmo uma escola de adolescentes com surdez, e aí me apaixonei pela adolescência. Então, já foi um pouquinho depois, assim, e vi que também é outro encantamento, mas pensando em aspectos diferentes, porque a infância e a adolescência não dá para nem colocar juntas, porque elas têm características muito peculiares. E aí eu comecei a me envolver pelas séries, pelos filmes, por tudo da adolescência, e hoje me sinto, um terreno que eu me sinto muito feliz e satisfeita por estar trabalhando com ele hoje. Sim, sim, é possível ver esse brilho nos olhos. Ah, obrigada, que bom. É isso que eu quero passar mesmo para as pessoas, porque eu acho que a gente tem que se entregar, né? Não é trabalhar só por amor, mas sim com muito amor, e é isso que eu faço em tudo que eu me dedico. Muito, muito bem. E aqui também estamos com Carla Silene. Ela é psicóloga, psicopedagoga, pedagoga, pós-graduanda em análise do comportamento aplicado, ABA, mestranda em família na sociedade contemporânea. Prazer, Carlinha, seja bem-vinda, né? Estar aqui conosco nesse momento especial, né? E aí eu vou fazer também a mesma pergunta, porque tem um currículo muito interessante. Pedagoga, psicopedagoga, psicóloga, agora indo aí, né, para o ABA, Sim. né, fazendo aí um mestrado. Me conta, né, o que é que te impulsiona nessa área da psicologia? Olá, meninas. Eu quero primeiro agradecer o convite, me senti muito honrada, muito feliz, né, de estar aqui, de poder compartilhar com vocês um pouco aí da minha trajetória. Bom, pensar, né, sobre a adolescência, né, pensar como foi o meu ingresso, na verdade, é desde antes da psicologia, porque antes de eu fazer psicologia eu era professora. Então, eu dava aula de inglês para crianças e também para, vamos dizer, pré-adolescentes, né? Antes ali uns 11 anos, 10 anos, mas no decorrer eu comecei a ter experiências com adolescentes mesmo antes da psicologia, né? Então, eu comecei a me interessar por essa área, assim como a infância também. Hoje a infância é um assunto, é um terreno que eu me sinto também muito engajada a entender ainda mais, né? É a maior parte dos meus pacientes, mas pensar a adolescência, trazer a adolescência
nesse aspecto, me faz também motivada. E trabalhar com adolescente me tira muito da minha zona de conforto. Eu sempre falo isso. Delícia. Isso. Eu sempre falo isso. Então, acho que é por isso que eu me sinto muito motivada a trabalhar com essa temática. Porque quando conversando, né, quando as pessoas me perguntam, Carla, você prefere atender crianças ou adolescentes? Eu não tenho tanta preferência, mas o adolescente me tira da minha zona de conforto, me faz querer estudar mais, me faz querer buscar mais, de querer olhar mais recursos, de ser mais dinâmica no setting. Então, essas formações, elas me possibilitaram ter um olhar mais sistêmico, mais amplo para esse fenômeno que é a adolescência. E hoje estou aqui, né, para poder compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Me diga aí, minha gente. Sim. O olho não brilhou também? Brilha, que brilha total. Olha, a escolha dessa dupla não foi à toa, tá? Quando eu pensei, vamos falar de infância e adolescência, imediatamente me veio Ilana e Carla. E eu queria, né, trazer um pouquinho para vocês a história, né, de onde é que eu conheci tanto Ilana quanto Carla, né, duas profissionais aí excelentes. Ilana, quando eu estava trabalhando na CLT, eu estava estudando para ir para a clínica. E aí surgiu um evento na universidade aqui de Salvador, né, na Unime. Isso. E aí, nesse evento, era justamente sobre terapia cognitivo-comportamental. Aí eu falei, eu vou, né? Fui. Quando eu chego lá, Ilana que estava coordenando, né? Alguma coisa assim do tipo. Quando eu vi o amor das alunas por Ilana e o carinho que ela tinha com todos ali, eu fiquei apaixonada, né? Nunca tinha visto Ilana na minha vida. É uma primeira vista. Aí eu fiquei com Ilana na minha cabeça. Tempos depois, eu peguei o contato e mandei mensagem. Ilana, tô precisando, né, de uma ajuda. Nanana. E aí eu fui para supervisão individual com Ilana, né? Foi minha supervisora aí por um tempinho, aí depois a gente foi pro grupo. Sim. Né? E aí nessa trajetória a gente sempre tá fazendo trocas, se acompanhando, curtindo o trabalho uma da outra. Sim. Né? E aí eu queria saber, Ilana, né, nesse processo, né, você tem uma ideia da potência que você é, de referência dentro da psicologia? Se não tem, fique sabendo agora. Que bom ouvir isso, que delícia. E muito legal você estar falando essa da nossa história, da nossa pré-história, né, de quando a gente se conheceu, que eu também nunca tinha te visto, e a profissional que você é hoje também. Eu vi, por ser sua supervisora por um tempo, eu vi toda a sua evolução e vi o quanto você cresceu. Então, parabéns pelo seu crescimento, né? Eu acho que eu faço parte um pouco dessa história. Sim, não seria possível, eu, né? Se não tivesse você. Mas é muito lindo ver o seu crescimento, ver a sua trajetória sempre bonita, de forma ética, comprometida e sempre acolhedora, né? Queria deixar isso registrado aqui. E o que é que eu posso dizer mais sobre isso? Né? A questão da potência, né, que você perguntou. Que bom saber disso, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz com afinco, com amor, com ética, com empatia, a gente recebe o outro com esse abraço gostoso, com amorosidade, né? Eu uso muito essa palavra para falar dessa relação afetiva que a gente nutre com as pessoas que passam pela nossa vida. Então, eu sempre busco isso, mesmo que seja aquele momentinho, aquele instante, que talvez eu não veja a pessoa nunca mais. Mas eu aprendi com o Bom Dinossauro, a animação, como aprender a deixar nossa marca na vida das pessoas. Sim. Então, meu objetivo é esse, deixar alguma marquinha que eu seja lembrada por alguma coisa que eu possa ter dito, por um sorriso, por um olhar. E como eu sou muito aberta também, que as pessoas façam isso na minha vida. Sim. Então, eu sou muito grata por tudo isso. E Carla, por incrível que pareça, a gente já tem uma trajetória diferente. Né? Eu conheci Carla num antigo trabalho, mas na verdade a gente não era próximas. É verdade. A gente não se falava. Setores diferentes, era né? só bom dia. É mesmo, de e olha lá. Diferentes. E depois que a gente saiu, né, desse trabalho, acho que você saiu primeiro que eu. Foi, eu saí primeiro. Teve uma ação do Janeiro Branco, da Kalila Barbosa. Isso. Né? E aí, nessa ação, que foi aqui no shopping, na rua, né? Que era uma ação do Janeiro Branco. Eu posso até depois, né? Postar lá a foto, para quem está nos acompanhando também, ver esse reencontro.
E aí a gente se encontrou. Quando a gente se encontrou, a gente colou uma na outra ali. Né? Porque o rosto desconhecido, a gente ficou juntas, né? Tivemos muitas trocas e no meio disso tudo, uma acompanhando o trabalho da outra também. Veio vendo a evolução dela, vendo o crescimento dela e admirada no trabalho, no processo mesmo. Né? Porque o que é que acontece muitas vezes, né, com nós psicólogos? É justamente estar ali naquela zona de conforto, só de atendimento clínico, né? E ir além é algo que demanda muito. Então, nem todo mundo vai além. Fica mais no processo clínico, supervisão, né? E vocês dois não, né? São pessoas que vão nesse processo, levam educação, levam conhecimento, têm uma bagagem, estão sempre se especializando, se atualizando, justamente porque hoje o mundo precisa. Sim. Né? E aí eu queria saber de vocês duas, onde vocês se conheceram, qual a história de vocês? A gente se conheceu bem recentemente, inclusive, Foi, né? esse ano. Foi uma situação, eu estava atendendo uma adolescente e Carla era a psicóloga da escola da adolescente. Então, a gente precisou trocar algumas informações sobre ela, porque era uma adolescente que estava demandando uma atenção extra, assim, tanto minha quanto dela, inclusive offline, assim, a gente, né, com a família, com a mãe, né, precisou uma demanda muito importante e eu chamei Carla para ser minha parceira nesse sentido, na pessoa da escola, a pessoa representante da escola. Sim. Então, e ela também demandou isso, né, de que eu fizesse essa parceria com ela para esse olhar clínico. Então, foi maravilhoso esse primeiro momento que a gente teve e maravilhoso estar com ela aqui hoje, né, poder conhecer mais da história dela profissional, que não tivemos essa oportunidade. Isso. Naquele momento não cabia a gente se conhecer tanto, porque a gente estava com um foco direcionado para essa adolescente, mas agora vai ser um prazer conhecer a história de Carla. Sim, eu fiquei também muito feliz quando eu vi. Ilana! Foi ótimo. Vou conhecer presencialmente, porque a gente realmente só se conhecia online, num âmbito muito mais profissional, de discutir sobre esse caso, né? Isso. E aí eu também fiquei muito feliz. Sim, para ver, né, as trocas que a psicologia nos permite, né? Exatamente. E de entender, né, até que nos contextos, né, do trabalho multiprofissionais, do trabalho que traz realmente, né, o cuidado com aquele outro ali que está precisando de um suporte, de um apoio para desenvolver habilidades, para ter uma vida significativa, para ser um adulto mais assertivo. E aí a importância, né, de nós profissionais também estar atuando e ter esse olhar no todo. Como você trouxe um pouquinho antes, Carla, sobre a infância e a adolescência, né? Fases aí extremamente importantes. E no meu início também, como psicóloga clínica, eu atendia criança e adolescentes, né? Isso mudou com a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente se ajustasse e teve também o lado da identificação. Eu curto muito hoje os adolescentes e os adultos, né? Os pais, que acabam também, que trazem muitas demandas relacionadas à própria educação. Sim. Então, estar nesse outro lado hoje também me faz ter uma reflexão da importância de entender o processo da infância. Então, ser psicóloga de criança me trouxe um amadurecimento, um entendimento muito amplo hoje para atender o adolescente e o adulto, até porque é o reflexo, né? A infância tem um peso significativo. E eu queria trazer aqui, né, para a gente iniciar, sobre o próprio ambiente, né? Um ambiente familiar, um ambiente escolar. Qual a influência tem esses ambientes no bem-estar emocional de uma criança? Pode começar por Ilana. A influência do ambiente escolar e familiar é imprescindível. Na verdade, como todos os ambientes onde o adolescente está inserido, ele recebe essa influência. Mas pensando nesses principais contextos que é a escola e a família, sem dúvida, são fundamentais. Então, a gente pensar que a família vai trabalhar muito a questão dos valores, dessa questão da ética, de como a convivência social. Então, isso vai ser bastante importante para quando ele chegar na escola, ele já chegar um ser mais preparado para lidar com a diversidade. O que, na verdade, não é tão simples assim como parece. Quando chega na escola, a gente está acostumado com aquela família que tem aquelas pessoas que a gente está acostumado. E quando chega na escola, essa multiplicidade de pessoas e de personalidades, a gente tem que aprender a ter flexibilidade, já desde a infância.
né? Isso é exigido. Então, por isso que dá importância, inclusive, dessas habilidades sociais aí para as crianças. E a escola vai trazer esse conhecimento acadêmico, que vai ser fundamental para a questão do conhecimento sobre o mundo, sobre a ciência. Então, a escola vai ter esse fator do conhecimento e os dois precisam dar juntos. Eu não consigo pensar relação entre família sem a escola e a escola sem a família. Então, precisa ter essa parceria. Então, a gente não pode nem pensar em termos isolados, só família e só escola. Então, pensar essa parceria de forma que, inclusive, é importante que a família escolha uma escola para o seu filho que ajuste aos seus valores. Então, é fundamental que esse casamento entre família e escola seja importante, porque um vai complementar o outro na formação da infância e do adolescente, da criança e do adolescente. Então, é imprescindível essa parceria para trabalhar também tanto os valores quanto o conhecimento acadêmico, digamos assim. Sim, sim, perfeito, Ilana. Verdadeiramente, né? A gente tem que ter esse olhar de parceria, né? Isso. E aí tem um outro ponto, né, que acaba sendo até falas que não tem, né, um conhecimento, um embasamento, que traz a questão da educação, né? De que, você já está na escola, você tem que, né, ser educado, você não estuda, né? E a educação não é responsabilidade da escola, né? 100%. A escola, ela está ali para o conhecimento, para a didática de vida, de mundo, e não tudo recai na escola, né? Tem um lado familiar. O que é que você vê, Carlinha, de desafios, né, dentro dessa área? Quais desafios se encontram, né? Você que atua aí por um tempinho dentro da psicologia escolar. Me conte. Exatamente. A escola, né, assim como a família a gente entende como primeira instituição social, como Ilana trouxe, desse aprofundamento, desse desenvolvimento no que diz respeito às questões emocionais, de valores, de princípios, primeiras experiências voltadas para a questão da divisão, né, de cooperação, de colaboração. E a escola, sendo também essa instituição social, acaba sendo esse contexto onde esse adolescente, onde essa criança vai experienciar outras coisas, sem essa supervisão direta, muitas vezes, da família, né? No sentido de que eu estou ali com outros profissionais, com professores, e eu vou experienciar, vou ter esse relacionamento, né, com outras pessoas, com questões diferentes, com pensamentos diferentes. Então, acaba sendo um local muito desafiador justamente por conta disso, que muitas vezes a criança ou adolescente sai desse contexto familiar, né, com um repertório comportamental muitas vezes muito restrito, e quando chega na escola se depara com outras realidades. Como é que é lidar com isso, né? Então, a gente tem muitos desafios dentro da psicologia escolar, diversos. Primeiro, pontuar sobre qual é realmente o papel do psicólogo dentro da escola, né? É o psicólogo que muitas vezes lida com aquele comportamento problema, porque a gente vem de um histórico da psicologia escolar mesmo, quando a gente vai pensar, né, de como surgiu a psicologia escolar, foi justamente para a detecção de comportamentos problemas, para diagnóstico e assim, uma medicalização, né? Então, a gente tem um histórico aí muito essa questão. Então, primeiro um desafio de fato, o que esse psicólogo faz dentro da escola. Um outro desafio de fato, essa relação com a família, que muitas vezes essa família é muito colaborativa em excesso ou não é colaborativa, né? Os extremos, né? Os extremos, exatamente. Então, mas de maneira geral, né, super importante, hoje nós temos aí uma lei, né, que fala sobre a obrigatoriedade do psicólogo dentro da escola, tanto o psicólogo com assistente social, justamente porque esse profissional de saúde mental que está ali nesse contexto que vai colaborar, que vai corroborar, né, que vai contribuir. Então, são esses desafios de maneira geral, pensando no contexto escolar. Sim, e a escola acaba sendo o ambiente o qual a criança ou o adolescente vai realmente passar ali os comportamentos de quando as coisas não estão bem. Isso. Né? Que aí vem o baixo desempenho escolar, os comportamentos, né, que não são assertivos, né, agressividade, tudo acaba aparecendo mais dentro desse ambiente, né? Porque é um ambiente onde o adolescente, a criança, ela é ela verdadeiramente. Isso, sem essa vigilância sem dos essa pais, vigilância, exatamente. Carla está lembrando aqui.
Exatamente. E assim, a escola acaba sendo também primordial no sentido de sinalizar, né? Como você trouxe. É importante esse olhar atento. Eu entendo essas questões de sinalizar para a família. Olha, tá tendo esse comportamento aqui, a escola teve essa intervenção, o que é que a gente pode fazer para apoiar? Então, essa troca com a família é fundamental, justamente porque a gente está ali naquele contexto e está percebendo esse comportamento, né? Então, o quanto que é um ambiente extremamente importante nessa devolutiva, até para o desenvolvimento psicossocial desse adolescente, dessa criança. Sim, perfeito, né? E aí entra o casamento, família, escola. Isso. E, obviamente, que essa criança, esse adolescente... Não quer dizer que é um casamento perfeito, né? Que dá certo sempre. Sim, importante. Mas é importante. Importante, né, gente? Afinal, são pessoas. Exatamente. Cada um com suas individualidades, né? Com suas demandas pessoais. E muitas vezes também, nós, pais... se a gente for olhar para nosso próprio histórico, né, de vida, nem todo mundo teve a oportunidade de ter uma escola que tem uma parceria, né, com psicólogo escolar, com um psicopedagogo, né? E isso é algo que vem junto com os avanços, né? E as necessidades também. Até porque com os avanços, né, tecnológicos, as necessidades elas vão surgindo, elas vão aparecendo e aí vem a importância de estarmos nesses ambientes justamente para agregar no desenvolvimento infanto-juvenil. Perfeito. Tá? Uma outra que eu vejo muito hoje, né? O desafio aí, até mesmo dentro da escola e da família. Rede social, né? Dependência tecnológica, vícios cibernéticos. Nossa. Como é para vocês, né? Esse novo mundo, né, com tantos avanços e hoje cada vez mais a dependência tecnológica fazendo parte do desenvolvimento da criança e do adolescente. Tem muitos estudos hoje, né, que trazem a criança de tal idade tem que ficar 2 horas por dia exposto, não tem que ficar, não tem que ter celular não impacta no desenvolvimento. Vira uma verdadeira confusão, porque tudo depende. Né? Depende de como está sendo feito, depende de como está sendo, né, educado, sendo, né, num processo mesmo ali de família, escola. E eu queria saber de vocês, né, a visão de vocês hoje sobre a dependência tecnológica. Se a gente pensar assim que a questão do uso do celular e das redes sociais na época, por exemplo, da pandemia, foi onde os adolescentes tiveram acesso a lazer, a entretenimento, a manter contatos sociais. Essas redes sociais, elas foram importantíssimas. Elas, de algum modo, elas também, em alguma medida, quero frisar isso bem, em alguma medida, foram importantes para o desenvolvimento desses meninos naquele momento. Claro que tudo vai ser a questão do uso, dos pais serem vigilantes ao que ver quais são as páginas e os sites que os adolescentes estão navegando. Mas a rede social ela também tem esse fator de bônus, que é muito legal, e tem um ônus, que é, às vezes, o adolescente também paga um preço alto por muito acesso a essa rede social, que é a dependência tecnológica. Além dela, eu queria trazer um outro ponto que eu acho que é fundamental para a questão das redes sociais, na adolescência, a formação da autoimagem. Então, a gente vê que muitos adolescentes hoje, principalmente nas meninas, passando por uma questão de comparação excessiva com, né, as blogueiras, as influencers, os tiktokers da vida, youtubers e tiktokers, né, que temos por aí, que ditam ou qual é o padrão de beleza, o padrão do corpo. Isso gera um aspecto importante para a saúde mental, de comprometimento dessas meninas, gerando mais ansiedade, depressão, autocobrança, autoestima baixa. Eu acho que isso é um ponto importante. E nos meninos eu percebo essa questão da dependência tecnológica a respeito dos jogos eletrônicos. Então, a gente estava falando aqui mais cedo, né, na nossa conversa, sobre essa questão de como os meninos se dividem a atenção
Eles jogam e conversam e fazem a sessão, tudo, né, ainda com a manipulação dos jogos, porque a gente vê hoje que tem um aspecto importante do desenvolvimento cerebral na adolescência, que é a questão da regulação da dopamina. Né? A dopamina é um neurotransmissor importante para o aspecto da motivação, das recompensas. Então, o adolescente, como ele tem altos e baixos dessa dopamina, ele precisa regular isso mais e ele precisa estar muito em atividade. E essa hiperestimulação é dada pelos jogos ou pelas redes sociais, por esse aspecto eletrônico. Então, eles não sabem lidar com o ócio também por conta dessa questão cerebral deles, que demanda isso. Então, os meninos têm uma dependência maior dos jogos, eu percebo, que pode ser interessante no sentido de estimular a parte cognitiva, eles também interagem socialmente, eles podem, né, ter uma estimulação até emocional, eles também se irritam, eles sentem emoções intensas quando jogam, por um lado pode ser muito legal, mas tudo é uso excessivo, tudo tem que ser dividida a atenção com outras atividades, né, para gerar outros repertórios, como Carla falou aqui, para o desenvolvimento deles, para não ficarem tão restritos a isso. Sim, até porque, né, os impactos aí em relação, né, à saúde mental. Sim, exatamente. Tem sido uma demanda recorrente na clínica, né, e desafiadora muitas vezes, justamente porque, né, a questão ali cerebral está muito intensa, né, muita dopamina, um excesso. E, obviamente, que se torna muitas vezes lugar de fuga. Sim. Né? Fuga das minhas demandas, aí eu começo a procrastinar. Sim. Logo vem o baixo, né, desempenho, rendimento. E como é que isso vai impactar na vida desse indivíduo ao se tornar uma pessoa adulta? Né? Eu gosto muito de trazer, Ilana, a questão da importância da infância e da adolescência para quem nós somos hoje. Né? Os adultos de hoje são reflexos da infância e da adolescência, que é justamente a construção das nossas crenças, né? A construção dos nossos valores, da nossa identidade. Então, até para pensar, né, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é avô, avó, a importância dessa fase para a vida toda. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente não enxerga, né, o tanto de peso, né, e de responsabilidade que a gente deve ter com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? De saber validar, tudo bem, né, que você está passando por problema com relacionamento, mas vamos melhorar, como é que a gente pode começar, né, de pequenos passos, diminuindo um pouquinho, porque não adianta eu dizer, saia do celular. Não. Isso. Tem que oferecer outra coisa, inclusive. Exatamente. Tão interessante quanto. É negociação, né? Fazer acordos, combinados, né? Que aquela coisa, combinado não sai caro, né? Obviamente que não é o romper 100%. Tá de castigo, sem celular. Não, gente. E muitas vezes esses próprios pais também acabam não tirando o celular. Ameaça, vai tirar o celular, vai ficar de castigo. Não tira, mas isso gera um sofrimento psíquico tão grande, né, no adolescente, na criança, que afeta toda a estrutura de vida. Então, a importância do conhecimento, do manejo, do entender o processo, né, e respeitar. Tá? Isso. Como é, Carlinha, que você vê aí a dependência tecnológica no consultório, fora do consultório? Eu fui para uma visão mais ampla, entendendo a função da tecnologia nas nossas vidas, né? Eu fui ampliando como eu utilizo da perspectiva sistêmica, né? Meu olhar é muito sistêmico, então eu acabei ampliando um pouco mais e comecei a perceber essa presença, né? Esse lugar que a tecnologia tem nas nossas vidas de maneira geral. Estamos falando de uma geração que é uma geração alfa, né, de crianças que estão nascendo numa sociedade hipermoderna, hiperestimulada, com muitos estímulos, onde elas têm muito acesso a essa informação, às informações de maneira digital, né? Então, temos aí crianças de 2, 3 anos que já sabe colocar no YouTube, já sabe ligar uma televisão, desligar uma televisão. Sim. Então, a gente não pode negar que a tecnologia hoje faz parte, né, da nossa vida, Sim. da nossa constituição enquanto sujeito, pensando aí nessas crianças que estão vindo nessa atual geração.
pensando na perspectiva educacional, essa tecnologia ela tem um papel muito importante. Dentro da BNCC, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, existem pontos onde dentro da formação da educação básica, os estudantes precisam ter acesso à tecnologia, que a gente chama de educação digital. Existe uma lei dentro da educação que fala sobre educação digital. A gente tem algumas habilidades essenciais para o manejo dessas tecnologias. Então, esse acesso ao digital, acesso ao celular, às telas, né? Eles são fundamentais. Então, a gente trabalha com metodologias ativas dentro da escola. Eu trabalho com metodologias ativas dentro de um atendimento clínico, por exemplo. Eu utilizo a linguagem de gamificação para trabalhar com adolescentes, né? Então, isso faz parte do nosso contexto. E quando você falou em relação às orientações, de tempo de tela, isso é muito questionável. A gente tem orientações gerais da ABP, que é a Associação Brasileira de Pediatria, onde coloca o tempo máximo, né, de uso para crianças e adolescentes. A gente entende que muitos ultrapassam, isso é muito natural, isso é muitas vezes angustiante para a família, mas é a realidade que nós temos hoje. Eu percebo que tem muito esse lugar mesmo do acolhimento, pensando aí no adolescente, é o lugar onde eu me sinto bem, mesmo não aparecendo, ou criando um avatar, né? Pensando aí na questão digital, eu crio um avatar diferente de quem eu sou, quem eu queria ser. O eu perfeito, né? O eu ideal. Perfeito, né? O fake perfil é quem eu quero me conectar, né? Eu sou uma pessoa nessa rede, então tem uma função aí voltada, né, para uma regulação emocional, para eu me sentir acolhido e pertencente, que isso é muito comum no contexto da adolescência, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo como um fator importante para esse desenvolvimento, para esse acolhimento, mas, ao mesmo tempo, precisa ser discutido, pensado e acordado com a própria família, né? Então, o uso dessas redes, eu sempre trago, gente, é na negociação, é no combinado, é conversando, né? Porque não adianta falar, não use, e você está usando, né? Enquanto família, enquanto papel de referência ali, está usando, os amigos utilizam também. Então, é muito do caso a caso, é muito da individualidade e da própria negociação. Eu tenho famílias no consultório que baixam aplicativos de controle do celular do filho, que eu esqueci o nome, inclusive. São alguns aplicativos gratuitos. Tem o Family, né, que bloqueia. Que bloqueia, que coloca um tempo. Eu acho bacana, alguns casos funcionam e outros viram pé de guerra, né? Então, vai muito do perfil do adolescente, da família e da comunicação de maneira geral. Sim, ou seja, né? O ideal é que a gente também aprenda a ter uma boa relação com a tecnologia. Não adianta dizer não use, não pegue, não é para você. Acho que vilanizar a tecnologia Perfeito. É algo que não cabe mais, porque ela veio para ficar. Sim. A gente não vai viver mais sem celular, sem rede social. Não Sim. vai. A mesma coisa hoje, né? Com a inteligência artificial, Sim. o quanto que tem sido, né, utilizada, né, de modo inadequado. Muitas vezes acontece, mas é justamente porque não existe uma educação para o uso correto, né? Sendo que os adolescentes, eles já usam inteligência artificial há muito tempo. Isso só veio agora, né, em alta, para nós, adultos, profissionais de saúde, né? Hoje eu vejo muito como a inteligência artificial pode ajudar um profissional de saúde, né, facilitando as demandas do dia. E isso é benéfico, de algum modo, porque a gente se educar também para esse novo mundo, esse novo contexto. E não, né, ser realmente, tornar um vilão, tornar algo que vai ameaçar o desenvolvimento cognitivo. Não, é o saber, é conhecer, é o buscar informação e fazer ali o processo, né, direitinho. Tá vendo o que está impactando, comportamentos que estão sendo de um modo ruim na vida da criança por conta das telas? Busque ajuda, busque orientação, busque informação, entenda que faz parte. Hoje, o mundo moderno exige esse avanço tecnológico e, consequentemente, vai trazer impactos nas nossas vidas, mas com conhecimento e com domínio, melhora um pouco, né, o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Sim. E a gente vai desenvolver muitas coisas. Vocês dois tocaram, né, no tema aí da questão da construção da autoimagem, né, e me veio, né, dentro desse contexto do avatar, a questão do cognitivo em relação ao distúrbio de imagem, né, e entra
outras demandas, né, outras questões de transtorno psicológico, né, transtornos alimentares, ou até mesmo dissociação, confusão de identidade, né, porque quem tem um avatar, quem tem esse outro personagem de si mesmo, né, o eu ideal, obviamente que tem uma outra história de vida, né, uma dupla aí personalidade, de algum modo, né, a minha persona, minha essência, meu corpo, minha história de vida, é ali o que eu acredito que é o ideal. O quanto que esse lugar pode trazer impactos na vida, né, das adolescentes, principalmente? Isso é super importante falar dessa formação desse eu ideal, porque o adolescente ele se vê, às vezes, ainda nessa construção mesmo da identidade, como você falou, né? Nesse primeiro momento, eles ainda estão buscando responder aquela velha pergunta de quem sou eu. Então, eles estão experimentando também esse avatar como uma possibilidade também para eles. Então, tem um lado que pode ser muito interessante nessa fase dessa construção dessa identidade, que eles ainda estão descobrindo o que eles são, as habilidades, os interesses, os aspectos da personalidade deles, refinando isso. Então, isso pode ser interessante por um lado, mas fixar e acreditar que eles são aquela pessoa e se viver nessa fase de anulação de quem eu realmente sou para ser esse ideal, é que pode ter algo, pode ser perigoso, digamos assim. Porque eles vão começar E o adolescente tem muito a necessidade também de se ajustar no grupo. Assim, eu tenho que me sentir pertencente ao grupo, então eu preciso ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Então, eu preciso me comportar um pouco dentro daquele grupo dessa forma. Então, o meu eu ideal ali aparece nesse contexto do grupo. Então, mas é perigoso por eles se anularem. Eu acho que a anulação da identidade ou de quem eles realmente são pode ser algo que não faça bem para eles. Então, desse ponto, eu acho que tem um lado que não seria tão agradável, mas tem um lado também dessa construção, que é fundamental que eles passem por isso, porque eles vão construir a identidade de gênero, vão fortalecer isso, a identidade sexual, a identidade profissional. Sim. Então, tem muitos pontos aí que estão sendo desenvolvidos nessa fase e que esse eu ideal pode ser um auxiliar para ter um parâmetro. Ninguém vai ser o ideal. E aí é legal também trabalhar com eles essa ideia de que somos imperfeitos, né? De que em algum momento a gente pode falhar, a gente pode ter alguma questão, né? Pode ser até uma inadequação, ficar o tempo todo se comportando como esse ideal, porque fica artificial também. Então, sim. E o quanto de estresse que isso causa, isso, né? Isso é cansativo, exaustivo ser assim o tempo todo, né? Tem uma hora que você quer arriar as malas e ser você, né? Então, é importante que eles saibam, pode ser até uma forma de brincar um pouco com isso, mas que eles tenham que ter um pouco cuidado com essa brincadeira, que isso pode ser muito sério, em função deles buscarem tanto esse reconhecimento externo, tanta validação externa e se anularem. Isso é bem importante. Sim, sim. E aí, né, ter esse olhar também, né, construção do todo, Isso. né, o tempo todo. A autoimagem, ela é extremamente, né, importante nessa fase, né? É uma fase onde vai ter comparação, até porque a mudança física, né? Para meninas, para os meninos, e aí entra um monte de hormônio, né? Que afeta as relações. As emoções. As relações com os familiares mudam, porque eu mudei. E deixam de ser figuras de referência, né? Esses pais deixam de ser os heróis, a figura de referência para outras pessoas ocuparem esse lugar de referência, né? Sim, sim. E aí, no meio disso, né? A gente vai olhando o contexto fluido indo para a vida adulta, sim, mas sempre nesse lugar do cuidado. Né? Hoje, muitas séries, filmes, novelas retratam muito essa questão, né? Da autoimagem, do uso de tecnologias. Mas, mesmo assim, o perigo ele está ali. Né? Sim. E isso é algo que a gente não tem um controle maior. Tá? E aí entra a importância do acompanhamento, né? Do olhar humanizado para aquela criança, para aquele adolescente, de validar as emoções, os sentimentos. Empatia, né? Ter a empatia, esse lugar de entender que não é ser imperfeito, é ok, tá ok ser imperfeito, né? É o ideal até, por favor. Né? A gente tenta trazer
normalização justamente por entender o impacto que é querer ser perfeito. Né? E quanto de sofrimento e de carga isso deposita, até para os próprios pais, né? Que trazem muita ideia do aluno nota 10, do aluno exemplar, de ter passado na universidade com nota máxima, né? A pressão, né? O medo de decepcionar, o medo de frustrar, e aí a gente entra para o mundo dos sentimentos, né? E um ponto importante que eu acho que eu vou deixar vocês também trazerem aqui, que é a questão que criança e adolescente também deprimem, né? Criança e adolescente também tem questões relacionadas aí fortes à saúde mental. Como é, Ilana, a percepção para você desses adoecimentos psicológicos hoje acerca da infância e da adolescência? Ótima pergunta, assim. Temos que observar, na verdade, tem muitos fatores hoje que contribuem para isso, né? Para o aparecimento dos transtornos mentais na infância e na adolescência. A gente já está trazendo alguns deles aqui, né? Como essa pressão familiar, a questão da comparação, de uma exigência familiar importante, né? Os pais têm exigido muito deles, porque o mundo está mais competitivo e a gente precisa se encaixar né? Se encaixar não, se adaptar e ter flexibilidade para esse mundo que está tão, né? Tão complexo, tão mais complexo do que já foi um dia. Então, são muitos fatores assim, que têm contribuído e muitas vezes tem uma questão também que eu acho que é fundamental, a expectativa que os pais têm sobre os filhos. Né? Essa expectativa, às vezes, são muito altas e as crianças e os adolescentes compram essa ideia de que eles precisam atender a elas. Eles ainda não têm a maturidade de compreender de que aquilo ali é aquele ideal, a gente tem aquilo como aquilo para mirar e entender que a gente vai tentar aquilo pode ser um objetivo, mas não vai ser alcançado daquela forma. Então, que eles conseguem ver aquilo como uma inspiração, mas não para tentar ser aquilo exatamente. Mas é porque eles ainda precisam, isso é a gente que pode ajudá-los a entender, né, na psicoterapia, quando eles estão em sofrimento por conta dessas exigências e dessa pressão. Então, além dos fatores mesmo ambientais também, assim, tem fatores também da própria família. Existem casos de famílias que têm adoecimento já psíquico e isso é transmitido também geneticamente. Acho que é importante falar disso, né? Que não é só fatores extrínsecos e ambientais, mas fatores intrínsecos da própria família. Né? Tem famílias também que têm adoecimento por conta de tudo isso que a gente vem falando. Isso também é transmitido para os filhos. Então, são muitos fatores para a gente olhar. Sim. Né? O temperamento, aspectos da personalidade, do ambiente familiar, do ambiente escolar. São muitas influências, na verdade, para o aparecimento do adoecimento psíquico na infância e na adolescência. Sim, sim. Que até surgiu, né? Abriam as caixinhas de perguntas lá, né, no Instagram. E uma pessoa colocou, né? Saúde mental na maternidade. Sim. Né? O quanto a maternidade, ela também nos adoece e traz impactos no processo de educar, né? Num processo ali de ter uma maternidade ok para aquela criança que precisa, né? De uma mãe ok. E o quanto que esse processo, né, impacta também, né, no desenvolvimento da criança. Hoje a gente fala muito sobre sobrecarga, né? Exaustão, picos de estresse, justamente porque as demandas aumentaram. Né? A mãe de hoje não é a mesma mãe de 1980, né? Que tinha as demandas de casa, mas não tinha o excesso. Né? Tantos afazeres, tantos trabalhos, tantas expectativas, né, depositadas, vindo com frustrações. Então, no meio disso tudo, fala um pouquinho, Carlinha, sobre os desafios aí maternos, né, paternos, em relação ao adoecimento psicológico nos tempos atuais. Inclusive, eu estava pensando em trazer isso mesmo, trazer o papel da família frente a essas questões. Porque quando a gente atende o adolescente, a gente precisa de fato, assim como a criança, adolescente, precisa trazer essa família mais para próximo. E eu escuto muito deles essa queixa de que não são acolhidos, de que não são entendidos. A gente entende que tem um pouco
não queria utilizar a palavra drama, né? Porque a gente estaria julgando aí essa fala, mas muitas vezes não é muito bem aquilo, que acabam potencializando muito, que tem a questão da adolescência dos extremos, né? Mas existe, a gente percebe em algumas famílias, um movimento de tentar acessar, né, essas emoções, esses sentimentos. Mas um desafio quando eu escuto essas famílias é que muitas vezes não sabem lidar com essa nova geração. Porque acabam comparando muito. Na minha época eu sofri bullying e hoje eu estou vivo. Né? Tem muitas essas falas. Na minha época não tinha isso, não tinha essa questão de diagnóstico, não tinha essa questão de TDAH. E hoje tem para justificar muitas vezes um comportamento que a gente pode resolver de uma outra forma. Né? Então, assim, existem algumas falas trazem, né, a questão da maternidade e da paternidade e da dificuldade em lidar com esse adolescente de hoje, que é diferente do que eu fui e diferente da minha época, né? Então, é muito nessa entrelinha mesmo de tentar acessar, de estar mais próximo. E um outro ponto que eu pensei foi a questão da medicalização do comportamento. A gente entende que, de fato, há um adoecimento psíquico existe. A gente, cada dia mais, está chegando na clínica, né, tanto crianças como adolescentes, com sinais de ansiedade, né, sinais de hiperatividade, traços, enfim, que a gente precisa investigar, mas que, ao mesmo tempo, eles muitas vezes são isentos pela própria família de sofrer uma frustração, por exemplo. Né? Então, acontece alguma situação e tenta, de alguma forma, fazer com que não sinta aquele sofrimento. Né? Então, o quanto que é importante, dentro do seio familiar, você lidar com essas emoções, lidar com essas questões. Então, é importante a gente falar sobre o papel mesmo da família nesse sentido, de conhecer, de acolher e de estimular a questão da psicoeducação e do autoconhecimento. Então, na clínica com adolescentes, eu trabalho muito essa questão de me traga o que é que você está sentindo, dê um nome para isso, né? A nomeação dos sentimentos, das emoções. Divertidamente está aí para poder ajudar a gente, né? Um ótimo recurso. Né? Então, eles conseguem identificar, Carla, nesse momento eu tive ansiedade, tá? Como foi que isso aconteceu? Como foi que qual foi os instrumentos psicológicos que você lidou com isso, né? Como foi sentir isso? Então, eu penso que para a gente ter cuidado, primeiro enquanto família, de não comparar esse adolescente do que eu fui, da minha época, de entender que a sociedade, né, é um outro fator que vai interferir, sim, nessa questão do adoecimento. E uma outra questão também acaba sendo do cuidado também, da gente não medicalizar comportamentos que são naturais, né? Uma tristeza, ficou triste porque recebeu uma nota baixa. Isso é natural, né? Isso não é uma depressão, né? Isso é uma emoção natural da vida. Então, é por esse caminho, acho que é para a gente pensar um pouquinho. Sim, sim. E a importância, né, de validar também o sentimento da família. Sim, né? sim. No meio disso tudo. Mas buscar ajuda. Ajuda, quando necessário. sim. Educar é desafiador demais. Educar nos tira literalmente da zona de conforto, nos tira, né, de todos o âmbito ali, né, de paz, de opa, sou eu agora, não. Então, tem muitas coisas por trás. Então, buscar ajuda quando necessário, reconhecer que tudo bem não dar conta de tudo, não está bem, que isso é importante, somos humanos, né? Não somos máquinas. E não existe esse lugar da mãe perfeita, né? Do pai perfeito. Existe o lugar de ser mãe. Né? Viva a maternidade, viva o processo de educar. Os filhos, eles crescem, os filhos eles vão se tornar adultos e que sejam adultos que tenham uma vida saudável, que tenham uma rede de suporte, uma rede de apoio, que é extremamente importante, né? Nesse processo aí de infância e de adolescência. Tá? O que é que mais que a gente pode trazer? Autoestima, autoconhecimento na infância, na adolescente, psicologia, né? Terapia cognitivo-comportamental ou terapia sistêmica. Né? O que é que vocês gostariam de abordar mais da infância e da adolescência? Um ponto, até fazendo um contraponto, na verdade, o que Carla trouxe, né? Essa questão de nomear as emoções. Algo que eu tenho visto muito nos adolescentes é também a inibição emocional, que é uma coisa que também tem me preocupado na clínica, como um fator dos adolescentes hoje não quererem experimentar uma evitação experiencial mesmo dos sentimentos e uma questão de que sentir as coisas é sinal de vulnerabilidade, como se a vulnerabilidade fosse algo ruim, né? Sim.
E isso é algo que a gente tem que ter muita atenção a isso, porque isso tem um aspecto aí também das redes sociais, da gente mostrar sempre essa vida perfeita, maravilhosa, de que nada de ruim nos acontece. Tem a ver com essa questão dos pais serem muito exigentes e do tipo engula o choro, não é para se expressar assim. Então, como vários contextos culturais, seja família, seja rede social, e na escola também, de alguma maneira, seja aquele ótimo aluno, de desempenho, né, alto rendimento, como todos esses fatores, de alguma maneira, têm contribuído para essa inibição emocional. Isso é um ponto que eu queria trazer como algo importante, que a gente está silenciando as emoções para tentar parecer sempre bem, quando, na verdade, a gente pode estar, inclusive, adoecendo e sofrendo sozinho. Né? E não busca ajuda para não mostrar vulnerabilidade, não parecer que está com fraqueza, não quer mostrar fracasso, não quer errar. Então, a gente vive uma geração de adolescentes muito exigida, e um dos pontos dessa exigência que tem me preocupado muito é a inibição emocional. Além dessas todas que a gente já falou, da comparação, da questão da autoestima, da autoimagem. Sim. Esse ponto eu queria, né, trazer como algo importante. Importante, Ilana. Até me abriu aqui um pouco a mente, né? A gente vai e volta na questão da tecnologia, do mundo hoje, né? Dos julgamentos dentro das próprias páginas, redes sociais, que trazem esse lugar. Eu acho que acaba influenciando nessa inibição, né? Porque sempre tem ali o julgamento, né? Isso é mimimi, isso é frescura, né? Sim. Isso é falta do que fazer, né? Sempre no processo de invalidar. Então, muitos, né, acabam aprendendo que o invalidar é o certo, né? Então, eu vou inibir, tá? E aí, mais ou menos, é onde entra o esquema, né, de luta e de fuga. Eu vou fugir, eu vou evitar, né? vou... E nisso vai surgindo mais e mais, né, demandas em relação ao próprio lado emocional. Como é, Carlinha, que você vê essa inibição aí? Eu também percebo muito isso na clínica, né? Quando muitas vezes... na verdade, na clínica eu pensei também muito na escola, né? Na escola a gente é uma atuação muito diferente. O psicólogo escolar tem uma atuação, o psicólogo clínico tem outra, embora a gente leve para a escola essa escuta clínica, mas a intervenção não é clínica, né? É uma intervenção muito mais breve e pontual, de um acolhimento, e muitas vezes chegam com alguma demanda emocional, chegam em sofrimento, e a gente vai tentar acessar e muitos não sabem o que é. Né? Então, no sentido de, como eu falei, essa questão de nomear e tentar identificar através do autoconhecimento o que é que está se passando. Porque só através desse acesso, do que eu entendo que está acontecendo, eu vou poder contribuir, eu vou poder ajudar a dar alguma orientação, fazer algum tipo de acolhimento verbal, enfim. Então, muitas vezes chegam sem saber muito o que está acontecendo. Simplesmente me deu vontade de chorar, ou alguém falou alguma coisa, eu fiquei nervoso. Então, é esse caminho da gente... enquanto psicólogo, né, trabalhando com adolescente, de tentar mostrar mesmo, na verdade, incentivar eles a encontrar esses caminhos e a se perceberem. Né? Por isso, quando eu trago a questão de se conhecer e de identificar essas emoções. Então, na escola, eu fazia muito isso. Me traz uma palavra, me traz uma palavra que venha representar isso que você está sentindo, né, relacionada a essa situação, para poder entender como eu posso te apoiar, porque a emoção é pública, mas o sentimento não. Então, para eu acessar esse sentimento, você precisa me trazer. Então, eu tô tendo uma noção da sua emoção aqui, mas o sentimento eu só consigo acessar através do momento em que você fala. Então, existe de fato essa questão da inibição e da questão de não me mostrar vulnerável, e muitas vezes não quer pedir ajuda. Então, muitas vezes, esses adolescentes, né, por exemplo, na escola, são orientados a buscar, quer conversar com Carla ou quer conversar com alguma outra pessoa, né? Não necessariamente eu, enquanto psicóloga, mas não preciso, eu mesmo resolvo, né? Então, não quero falar sobre isso. Eu tive uma aluna que ela não conseguia falar sobre os sentimentos dela, mas ela escrevia cartas para mim. Né? Então, ela ia escrevendo, ela não queria que eu lesse em voz alta, então eu tinha que ler de forma silenciosa e fazer a intervenção, né? Mas ela não conseguia falar,
Eu não conseguia trazer através da comunicação verbal. E um outro ponto também que eu queria trazer é referente a essa questão da família. A gente sabe todos os desafios e muitas vezes essa família busca ajuda também, né? Precisa de ajuda. A gente trouxe aqui quanto a família precisa fazer isso, né? É importante que a família tenha essa questão, mas eu também, enquanto eu ouço adolescente, escuto a família muitas vezes também precisa dessa orientação da gente quanto psicólogo. E dentro da psicologia hoje, existem ferramentas muito bacanas dentro da orientação parental, né, para quem ainda não ouviu, que está escutando a gente, que ainda não ouviu falar nessa área, né, é uma ação muito efetiva que eu tenho percebido, inclusive meus pacientes que fazem, né, o atendimento comigo, eu sempre oriento que a família faça orientação parental, justamente para entender, né, como é que eu posso agir diante disso, porque ser mãe, ser pai é uma construção diária, né, uma construção contínua, muito desafiadora. Então, eu lembrei, né, dessa orientação, quanto que é importante também para melhor comunicação, melhor efetividade na relação mães, pais e filhos. Uhum. Sim, sim. Então, minha gente, é agora, né, fazer aí, pegar um pouquinho de cada fala aqui, né, juntar, fazer uma junção, porque tem que ficar guardado na nossa memória. Sim. Né? Porque realmente são fases, né, importantes para a nossa vida toda. Eu gosto muito de frisar isso, para ter um olhar, né, para ter a busca do conhecimento, para ter a empatia, do entender que é importante validar as emoções, do entender que ser imperfeito tá ok, né? Sair desse contexto da perfeição, da questão dos usos, né? Dos abusos, dos critérios diagnósticos hoje, né? Cada vez mais surgindo pacientes, demandas específicas dentro da clínica, dentro do consultório, muitas vezes já medicados, né? Em tratamento, em processo de terapia, e o quão desafiador é, né? E a importância do buscar ajuda, né? De buscar profissionais que estejam ali aptos, qualificados, justamente para que essa fase ela seja desenvolvida de um modo mais saudável possível e baseado na ciência, né? Então, é o cuidar, é ter esse olhar, tá? E vamos agora de parceria, né? Estou aqui novamente, vocês já conhecem, quem já assistiu aí os outros episódios já viram as delícias dos biscoitos amanteigados Sabor de Vó, que está aqui presente mais uma vez. Lembrando, são biscoitos personalizados, são feitos com muito carinho e muito amor, tá? Que vão trazer memórias afetivas para todos os momentos e todas as ocasiões. Então, faça as suas encomendas, sigam eles nas redes sociais, que é Sabor de Vó, _amanteigados. E temos presente para essas duas maravilhosas. Que obrigada. Vocês vão amar, se deliciar. Muito obrigada. Faz toda a diferença. Maravilha. E aí, para a gente encerrar, meninas, o nosso momento, né, nosso espaço aqui, eu gostaria de agradecer imensamente por vocês duas terem aceito esse convite desafiador. Eu sei que para nós, né, é algo novo. Sim. Então, a gente está saindo da nossa zona de conforto, fazendo algo, né, totalmente diferente, até porque a gente precisa ampliar os espaços, né? Somos profissionais de excelência e isso faz toda a diferença no mercado. A gente tem esse espaço, a gente pode atrair, levar conhecimento, né, desenvolver aí até mesmo uma relação com os nossos próprios pacientes, com os pais dos nossos pacientes, de entender o processo realmente como funciona além das sessões. E aí eu gostaria que vocês duas finalizassem trazendo, né, pode ser uma dica, né, de como educar, como ter uma boa saúde mental na infância e na adolescência. Obviamente que não é uma regra engessada, né? Afinal, cada infância e cada adolescência é diferente. E compartilhem também as redes sociais de vocês duas. Acho que quem está do outro lado vai gostar demais de acompanhar o trabalho de vocês, assim como eu amo. Gostaria de agradecer mais uma vez a Andressa por esse convite maravilhoso, estar aqui com ela, com Carla. Aprendi muito com vocês hoje, foi maravilhoso o nosso encontro. E eu queria deixar uma informação, assim, uma fala que eu gosto sempre de dizer para os pais, que é
vocês estão se tornando pais de adolescentes pela primeira vez, né? Quando eles já não têm outros filhos adolescentes. Então, vocês precisam reconstruir esse papel. Não dá para ser os mesmos pais de antes. Então, vocês têm que se inovar. Então, é importante eles estarem atentos que não vão ser mais os mesmos. E eles precisam lembrar que eles precisam ser o adulto que eles gostariam de ter tido quando eles eram adolescentes. Adultos acolhedores, empáticos, com respeito mútuo, com diálogo, sempre. É isso que eu deixo para os pais e para os ouvintes aqui do podcast Além das Sessões. Sua rede social. Muito obrigada. Faça a rede social, E a rede Ilana. social é @psi.ilanaf Brandão, seu tio. Perfeito. Muito obrigada. Eu também quero agradecer, né, pelo convite. Para mim foi algo novo, de fato, participar de um podcast. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa, principalmente pelo nome Além das Sessões, né, dá uma ideia de fato de que a psicoterapia, né, o nosso trabalho vai para além daquele atendimento, vai para além das sessões, né? Sempre, Tem todo né? o nosso trabalho de estudar, de investigar, da questão da supervisão que você trouxe aqui. Então, é um trabalho extremamente amplo, né? E enquanto Ilana falava, eu me conectei a um trecho de uma música de Caetano Veloso, quando ele fala de a dor e a delícia de ser quem é. E aí eu comecei a pensar na dor e na delícia de ser, muitas vezes, familiar, né? Ser mãe, ser pai de uma criança, de uma criança ou de um adolescente, devido a desafios. E ele fala das dores e fala das delícias. Então, não tem só dores, né? Tem, sim, delícias também. A adolescência é um período de muita criatividade, de muita inovação, de muita energia. Então, a gente precisa também olhar para essa fase, não da forma como a gente foi educado, estimulado a pensar como aborrecência, como um período mais difícil, um período ruim, né? Não, é um período também de muita potência, de muita habilidade. Então, vamos olhar com mais carinho e com mais afeto para essa fase. E a minha rede social é @Carla com K, Silene com C, Psi. Muito obrigada. Muito, muito bom, maravilhosas. E se você aí do outro lado quiser continuar com esse papo além das sessões, me siga também nas redes sociais, andressacarneiro.pc, que estarei lá compartilhando muitas e muitas informações e conteúdos com vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.